Mais Saúde, o programa de saúde da Terceira Via, retorna no segundo bloco. Doutor Carlos Hamilton, é comum, por mais que até mesmo filhos de pediatras apresentem medo das vacinas. Aliás, nós temos cronicamente medo das vacinas, medo das injeções e medo dos dentistas. É verdade. Faz parte da nossa cultura desde a infância. E algumas vacinas trazem sintomas locais que são quase que inevitáveis e que são irrisórios em função do benefício que elas produzem. Dor, vermelhidão local, um certo mal-estar. Como enfrentar esses dois problemas que vocês, pediatras, têm com os seus pacientes? O medo das crianças e os sintomas que são os mais comuns da vacinação. A gente tem que lembrar que, às vezes, aquelas vacinas que são mais dolorosas são porque são colocados substratos na vacina para melhorar a resposta imunológica daquela vacina. Então, às vezes, quando uma tríplice bacteriana tem uma dor, ou a pneumocócica causa uma vermelhidão local, uma dor local, ou um calor local, é porque o sistema imunológico está sendo voltado para aquela região para gerar uma resposta imunológica mais adequada para aquele imunobiológico que está sendo injetado. Primeira coisa, com criança, falar a verdade. Eu acho que você começa a perder ponto com a criança quando você começa a falar mentira para ela. Né? Quando você começa a agir de forma honesta com a criança, dizer para onde que ela vai, o que vai ser feito, não omitir o assunto no dia a dia, não esconder, a criança responde de uma forma muito mais satisfatória. Elas chegam normalmente mais tranquilas, sem medo, vai ter às vezes choro, às vezes vai ter que segurar na cadeira, mas ela sabe que você falou a verdade para ela. Ou seja, nada daquela história de dizer vamos ao shopping e levar para de jeito nenhum. Eu tenho 3 filhos, tenho filhos mais corajosos, tenho filhos mais medrosos, e todos eles a gente sempre explicou para onde que ia, o que ia fazer, um chorava mais, um chorava menos, mas terminava dali, ninguém tinha medo. Explicar, inclusive, o objetivo da vacina. Com certeza, a importância, para não internar, para não ficar no hospital, para não ficar doente como outras crianças. A gente ainda tem o exemplo de ir para o hospital trabalhar, a gente explica para você não precisar ir para o hospital onde o papai trabalha, e eles aceitam muito bem. A criança é muito inteligente, a gente que não sabe, às vezes, lidar com ela. Não sabe utilizar e conviver com essa inteligência. É né? Verdade. Porque eu acho que nós vemos a criança sempre do ponto de vista da autoridade. É verdade. E a criança tem nos ensinado a cada dia que não é gritando, não é se exasperando com ela, que ela responde de uma forma adequada para a gente. Eu acho falando com amor, com carinho, repreendendo quando tem que repreender, porque a criança gosta, e ela gosta quando você... Não, e precisa aprender os limites da vida. A vida vai dar limites às crianças. E a gente tem um retorno por parte delas muito gostoso. Eu fico muito satisfeito quando muitos pacientes meus chegam na sala de espera, eu estou atendendo um outro paciente, ele já entra no meu consultório querendo pegar um brinquedo, querendo ficar lá dentro brincando, e a mãe tem que vir correndo junto com a secretária, pegar ele no consultório e levar lá para fora, porque eu estou com outro paciente. Ou seja, a gente não fica de forma nenhuma chateada com isso. Às vezes até deixa a criança lá dentro, dependendo de quem esteja lá dentro, porque ela fica já confortável, já desde a sala de espera. E quando ela chega para a mãe, mamãe, eu não estou passando bem, me leva para tio Carlos Hamilton me examinar, para me ver, a gente fica muito satisfeito com isso, que essa criança não corre do pediatra, do médico, a gente é, acima de tudo, um amigo dela, com certeza. Carlos, paradoxalmente, em nível nacional, nós estamos observando carência de pediatras. Ou é carência de pediatras na rede pública? É uma pergunta muito complicada, César, porque o pediatra demanda tempo. A consulta pediátrica demora muito. Às vezes as mães chegam no consultório com uma quantidade de indagações, com uma quantidade de perguntas, um recém-nascido, técnicas de amamentar, como utilizar um seio direito, um seio esquerdo, a questão da pega da criança, isso demanda um tempo, 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutos, para poder lidar com aquela mãe, aqueles pais, aqueles avós que estão extremamente ansiosos com aquele novo ser, com aquela criança que está ali. E parece que o poder público ou privado também não vê isso de uma forma adequada, porque a remuneração para o pediatra, que leva muito tempo atendendo, é muito baixa, comparado a outros profissionais que às vezes atendem, num período que o pediatra atende 2 crianças, ele atende 10. Entendo.
Então, isso onera os custos de um consultório, o desgaste físico, às vezes numa ligação telefônica, às vezes o pai quer que o pediatra o acompanhe no hospital, e isso diminuiu bastante. Antigamente o médico ia para o hospital cuidar da criança, hoje não, hoje quem cuida da criança no hospital de emergência são os médicos da emergência, que muitas vezes não estão preparados para aquele tipo de situação, como era antigamente, o médico sair da sua casa e poder olhar. Mas tudo tem a ver também com um aspecto econômico. Não é que o médico queira ser rico, queira ganhar, mas o problema é que não tá dando para pagar as contas, para custear, em virtude dos baixos salários, tanto da rede privada quanto da rede pública, para fazer esse tipo de atendimento hoje em dia. Isso é muito ruim, eu fico muito triste. É uma característica da especialidade, atender um número menor de pacientes naquele período de tempo, né? E não pode ser com um raciocínio quantitativo, ou seja, cumpriu 20 pacientes, vai embora. Tem. A criança vai, às vezes, vai brincar com você, vai sentar no seu colo, vai mexer no seu computador, vai mexer na sua caneta, vai pegar seu estetoscópio para brincar de médico no meio da consulta, e a gente vai deixar, vai pegar sua lanterna para fingir que está examinando o pai ou o avô. Isso tudo faz parte da consulta, isso tudo faz parte da educação da criança. Aquela figura do médico de ficar atrás da mesa e não dizer, não mexe naquilo, não mexe. Não, a gente não tem, a gente tende a trazer a criança para perto da gente. Isso demanda um tempo mínimo, e o governo, o setor privado não tem observado isso com carinho, infelizmente. O salário acaba sendo maior dando plantão no pronto-socorro, é onde está todo mundo indo trabalhar em pronto-socorros, porque consegue remunerar mais com um período curto de tempo. Mas a criança vai se defrontar com uma pessoa de branco, que é médica, mas que não é aquele médico com a qual ele está acostumado a lidar, a se sentir à vontade. A gente vê muito isso hoje em dia, dos pais chegarem para a gente no consultório: ah, doutor, não gosto de levar ele na emergência, tanto faz público privado, que chega lá, exame de sangue, raio-x e antibiótico. Exame de sangue, raio-x e antibiótico. Às vezes não examina da forma que vem, não conhece as características da criança, não vê o que está acontecendo, é raio-x, exame e antibiótico. A gente vê um número muito grande de uso indiscriminado de antimicrobianos e de raio-x. É uma outra coisa que está preocupando muito a gente. As crianças estão chegando numa idade muito tenra, com uma quantidade muito grande de exposição a raio-x. Aqui vai uma observação. Não estou falando que a criança não tem que ser vista, não tem que ser observada, não tem que ser cuidada. Mas hoje em dia a criança bateu com a cabeça no chão, fez o galinho, por menor que seja, a cultura de ser feita tomografia computadorizada. Ah, e se acontecer alguma coisa com meu filho? Confia um pouco no médico, senta para observar. Cada tomografia que faz numa criança são 300 raios. Ou seja, na idade que eu tenho, eu fiz uma tomografia para a coluna e fiz alguns raios-x, talvez eu tenha, somando tudo, 315. Tem criança com 2 anos que já fez mais raio-x do que eu, mas muita coisa. E não só a família confiar no médico, mas o médico confiar na clínica. Com certeza. Porque não atualmente, mas há 2 ou 3 décadas atrás, não sei se você se recorda, certamente éramos jovens, né? Ou pelo menos mais jovens, houve uma campanha maciça na mídia das seguradoras, não é? Jogando as famílias contra o médico na questão do erro médico. Do erro médico, é verdade. Então os médicos passam a ter medo também de um diagnóstico que não previna uma evolução desfavorável do evento. E aí quer tomografar, quer fazer ressonância, quer se cercar de cuidados, muito mais pelo aspecto jurídico do que propriamente pela certeza clínica que ele possa ter. Nisso daí nós estamos observando as faculdades darem uma guinada para formar melhores generalistas. Verdade. E isso é bom para o país. E é bom para a saúde da população. Com certeza. Porque nós vamos ter menos tomografia, nós vamos ter menos raio-x, não no sentido de economizar vinténs, mas no sentido de economizar radiação sobre o corpo humano. Nós terminamos aqui o nosso segundo bloco com o Dr. Carlos Hamilton de Oliveira da Conceição, professor de pediatria da Faculdade de Medicina, e voltaremos dentro de poucos minutos com o terceiro bloco, aproveitando a sua experiência em alergia alimentar e em traumas na infância.